Certinho, já iniciou. Então, boa noite a todos. É, Vamos dar continuidade em mais um encontro do Intercultural Online e vamos para a última palestra do Ricardo. Que pena, né? Mas hoje é a última palestra dele, porém, segunda-feira nós temos outros convidados. Então, vou dar a oportunidade agora para ele, apresentando, e é isso. Vamos lá. Boa noite, para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês. Hoje eu estou mais tranquilo, porque, né, eu estava viajando e esses dias vocês não imaginam como que era pedir licença nas casas, ó, presta internet aqui, eu preciso conversar com o pessoal, né? Então, prejudicou um pouquinho, eu creio, né? Porque eu tinha tantas coisas mais para falar, assim, e às vezes estava bem mesmo na correria. Então, me perdoa. Nesse caso, a gente ficou assim, sem esclarecer algumas coisas, né? Mas vamos tentar esclarecer tudo hoje. Eu sou terena, né, do Mato Grosso do Sul. A minha família está morando lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu estou morando agora na Paraíba. Paraíba, aqui é um lugar muito bonito, moro numa cidade litoral e bem pertinho do mar, né? Só que como um indígena do Mato Grosso do Sul, um terreno, a gente não é acostumado a ir no mar, não. É mais assim para contemplar, passa lá, olha. É, faz tempo que eu não tenho ido lá para ir tomar um banho lá no mar, né? É até uma, assim, eita, deveria aproveitar, né? Mas, então, eu também não apresentei a formação, fiz pós-graduação em antropologia cultural. Essa é a minha formação, está na linha de especialista, né? Eu quero aqui compartilhar com vocês algumas, algumas vivências, algumas experiências, né? Como eu falei, já passei por vários povos indígenas e a gente falou, né, que o indígena não são todos iguais, na verdade. Cada povo tem a sua cultura, muitos têm a sua língua. Quem fala língua? Há 180 línguas diferentes no Brasil. Algumas comunidades indígenas não falam português, falam só a língua materna. Língua materna, o dialeto, o idioma, e assim vai, né? Mais de 340 grupos indígenas. 1.700.000 indígenas no Brasil. É pouco, né? Uma população pouca, mas dá muito trabalho. Parece que o barulho é muito alto, né? Mas não é não. E como eu falei, se não se trata a questão povo a povo, localização, a geografia, onde estão, se não tratar cada um como está, como estão, aonde estão, nunca vai poder realmente atender a comunidade indígena. Isso é também com você que quer trabalhar como indígena de alguma forma. Eu sei que se você está aqui no grupo, ou está ouvindo essa aula, porque de alguma forma você tem um interesse, você está ligado a alguma coisa que é sobre a cultura indígena, né? Então, entendendo que cada lugar, cada povo tem aí a sua vivência que é diferente da outra. Além de você, por exemplo, ter um povo aí de Imperatriz, que o Denis faz parte, né? Dos Cricati. Cricati aí tem várias, entre o povo mesmo, tem outras aldeias. Aí tem várias lideranças. Aí tem uma, uma situação social, política diferente, né? Então, cada, cada grupo tem os seus desafios também. Aí eu conheço alguns do Nordeste, desafios totalmente diferentes aqui
no sertão, aonde não tem rio, aonde não fala língua, então tem algumas coisas que são diferentes de quem mora no Parque do Xingu, de quem mora no norte, e assim vai. Essa diversidade de povos indígenas, né? Então, que a gente possa querer entender e conhecer mais, né? Aqui, no primeiro dia, parece que tinha quase 20 pessoas. Hoje a gente tem bem menos que isso. Então, é, esse retrato mostra como as pessoas se interessam, né? Ah, não, eu já quero saber. O outro fala assim, não, eu já sei de tudo. Ah, não, isso não me importa. E, na verdade, o que a gente veio na semana falando, dando só uma pincelada de como é uma cultura, povo, um povo terena, com 28 mil terenas, com várias aldeias, várias reservas indígenas, então, que tem uma diferença muito grande de outros. A Aline vai colocar para a gente aí os nossos slides hoje. É um mapa, né? É um mapa do Brasil aí, Aline. É ali, né? Você que vai pôr, né? Vou colocar aqui para Uhum, ver se vai dar certo, porque a gente fez uns testes, mas meu computador é diferente. uhum. Eu Tá mudei bom. de computador e eu ainda não consegui mexer nele, mas se não der certo, vamos do jeito que tá. Mas vamos lá. Não, Vamos ver tudo que bem. vocês me falam como é que vai ficar. Infelizmente. hum, É. E aí, enquanto ela tá procurando, né? É isso mesmo. Abriu a Ótimo. página, gente? Porque agora eu Abriu. vou ficar sem ver. Sim, abriu. Aham. É. Hum, Então, esse Brasil indígena, que vários estados da federação têm uma população indígena específica, diferente, mas a população indígena está em todos os estados, estão em todos os estados da federação, né? Cada um com as suas lutas, suas diferenças, suas dificuldades, suas qualidades, suas culturas legais, né? Mas a gente está aí distribuído em todo o Brasil, né? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre essa liberdade de religião, do indígena fazer negócio, se ele quer ir para a cidade, se ele quer estudar, né? Eu creio, então, a gente vai falar um pouco a respeito do olhar do povo terreno, né? Do povo terreno, como o povo terreno vive. Pode, pode passar aí, ali. A gente, os indígenas do Brasil, né? Isso vai ficar martelado na nossa cabeça, né? Pode passar, os desafios, né? Grandes desafios. Então, que a gente possa conhecer cada vez mais o povo indígena. Pode passar? Então, a nação terena, né? Eu quis na semana falar um pouco de cada coisinha, cada, cada assunto, porque isso é importante. A diversidade que nós temos de comida. Ó, não comemos a mesma comida que todos. Não vivemos morando dos mesmos moldes, das mesmas casas, assim, mesmo estilo de casa, de oca, de maloca. O povo terena vive na casa de alvenaria, né? Então, cada, em todas as aldeias tem a casa de alvenaria. Não tem mais aquelas casinhas de tapiri. Na época era. Na época quando aquela época antiga, né? A minha mãe ainda morou na época que se construía as casas a partir você levantava os bambu e amassava o barro junto com, com o esterco do gado e fazia uma certa massa, né?
e ia fazendo as paredes da casa. Então ela chegou a morar desse jeito, né? Mas isso mudou. Por quê? Porque muda, porque não, é uma melhora. Mas a gente deixou de ser terrena por causa de que mudou de casa. Aí a gente vai vendo que não, que foi uma melhora, foi um avanço, foi algo que foi bom para a gente. E essa dinâmica da cultura, do mundo que vai mudando, a gente vai acompanhando também. Vocês vão vendo que, estou falando do olhar indígena, em que a gente também tem que acompanhar a mudança, né? Não digo assim evolução, mas a mudança que existe em todos os aspectos na sociedade, na nossa vida. Então, a nossa dança não deixou, nós não deixamos de dançar, de usar nossa saia, de fazer o bate-pau. Por quê? Porque isso é da cultura nossa. É cultura, cultural nossa, é uma história. A gente faz essa dança em muitos lugares, porque conta uma história. Veja, o que eu quero apresentar para a gente, nesse dia de hoje, é que cultura e religião é diferente. Então, a aula hoje vai falar sobre religião. A cultura é diferente da religião, pelo menos com o povo terreno. Então, o povo terreno, a gente tem a nossa. O que é cultural nosso? A saia, né? Você está vendo a saia da ema, a dança do bate-pau, que é histórico, que não tem religião misturada nessa dança. A nossa comida, que é o ri-ri, o nosso artesanato de barro, a língua, a, a família, o jeito que a família vive, que é distribuído como sociedade terrena, tem o cacique. Então, essa é a nossa cultura. E o povo terreno, ele é religioso. A grande maioria é cristã. Então, você tem o xamanismo, que é pouco, não tem muitos. Tem os católicos, mas a grande maioria são cristãos, pertencentes a igrejas diversas, evangélicas, né? Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Agora, o que eu falo para a gente aqui. E também, o terreno escolhe o time de futebol que quer, escolhe a esposa, o marido que quer, mora na casa que quer, né? Constrói como quer, vota, escolhe o seu político como quer. Isso é uma riqueza, porque isso é liberdade. Ninguém pode falar para o terreno, vocês não, se vocês têm uma religião, vocês vão deixar de ser indígena. Isso não existe. Vai lá, conhece um pouquinho mais, você vai ver o que o terreno, ele tem tudo isso, tem forte, a cultura é forte, tem a questão que a gente vê na sociedade não indígena, né? Questão política, o terreno gosta de política também, se envolve em política, tem vereadores, tem aquelas campanhas, um fala de um, de outro, tem também. Tem time de futebol, uma família gosta de um, outra família gosta de outro, aí tem aquela questão. Então, e a religião, que cada um é livre de escolher sua religião. Eu quero ir para a igreja evangélica. Tá bom, vai. Eu não quero ir, eu quero ir para. Então, é livre. É isso, essa riqueza, esse índio, esse jeito indígena que a gente mostra, que a gente fala assim para os demais, né? Por que que alguns grupos vocês são perseguidos? Por que que vocês não podem? Eu queria escolher a religião, eu queria a religião dos evangélicos.
Mas o nosso líder não deixa, porque vai falar assim, que a gente passar para a religião dos evangélicos, a gente vai deixar de ser indígena. Isso não existe. Você nasceu assim, você vai ser assim aqui na China, nos Estados Unidos, você vai ser um indígena terreno em todo lugar do mundo. É, então, já a gente vê que isso é um dano, né? Eu acho que eu acho que certa liberdade impede a liberdade de escolha do indígena. Se o indígena quer ser católico, quer ser espírita, se ele quer, eu creio que deveria deixar, né? Assim, por quê? Porque o povo terena é livre para escolher a sua religião e não perde a cultura, não perde a cultura, nem a língua também. Então passa, pode passar, a gente vai falando, né, vendo, né, terena, pode ir passando um pouco. Aí fala da onde nós viemos, né, dos Guanás, pode passar. Aí esse é um pouco da língua, está escrito aí, né? Chunacó, Xanecó, Terenoé, né? A força dos povos terenos, é a língua. Pode Aguardar um tempinho que voltou. A internet do Ricardo tinha caído. Tá ouvindo? Sim, Ah, tá bom. Bom, espero que tenham ouvido aí. Então, a nossa família, como eu falei, minha família Aruac, são as raízes das línguas, né? Para quem é linguista aqui, quem entende um pouco de língua. Então, a gente tem algumas raízes aonde saem as línguas, né? Para onde vão as línguas? São raízes, por exemplo, do Guarani, a Aruac, o G, Macro G. Então, aí as famílias da língua, né, distribuídas no Brasil. Então, deve uma média de umas oito raízes de língua. E nós falamos Aruac, né? Nós falamos Aruac. É, algumas comunidades indígenas do nosso povo não falam a língua, outras falam, outras só falam a língua. Então, essa também é uma diversidade, é uma escolha, é como as famílias foram ensinadas, né? Pode, pode passar. As escolas são bilíngues, né? Professores indígenas dão aula, passam ali. Nós vivemos, né, então, no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul é Mato Grosso do Sul, não é Mato Grosso, hein? Cuidado. Mato Grosso, capital é Cuiabá. Mato Grosso do Sul é Campo Grande. Às vezes a gente fala só Mato Grosso, né? Então, eu já vi até uma pessoa que errou uma vez. A gente tinha um evento lá no Mato Grosso do Sul e a pessoa só acostumada a falar Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Aí sabe o que ela fez? Ela comprou a passagem para Cuiabá e o evento era no Mato Grosso do Sul. Então, aí eu falei assim, você só está a 700 quilômetros de distância. Pega um ônibus e vem, né? Então a gente tem as reservas, né? O que são reservas? São as terras indígenas, já demarcada, homologada. Agora as lutas são por outras questões também, né? Pode passar. É, nós estamos em vários lugares, a maioria no Mato Grosso do Sul, mas em São Paulo também, em Matupá.
Peixoto de Azevedo, mas está no Mato Grosso com Pará. Pode passar, esses são só alguns detalhes do nosso povo. Então, vamos passar, né? Como a gente viu, o povo nosso é agricultor, é coletor, planta, são as, são as pequenas plantações, né? Cada um tem a sua pequena plantação. Colhe-se muita banana, muito abacate, melancia, milho, feijão. Então, é uma, é um povo que trabalha, um povo trabalhador. Pode, pode passar, hein? Esse é o nosso artesanato, né? A marca do povo terena, o artesanato de barro vermelho com as florzinhas, né? Feito pelas mulheres terenas, específico da região de Aquidauana, de Miranda, são regiões diferentes. Então, se a gente quer um artesanato terreno, a gente sabe aonde quem faz também, né? Em Campo Grande, na capital, tem lugares que vendem também. Lá tem uma Feira das Índias, que é o nome, que é onde as indígenas vendem os produtos que vêm da aldeia. São algumas curiosidades da cultura nossa, terrena. Uhum. Pode passar. Também, a terena, alguns têm seu gadinho, né? Criam gado para pequenos rebanhos, né? Não é muito, não. O Mato Grosso do Sul ele é muito rico na criação de gado. Tem muitas fazendas de gado, então é uma cultura que influenciou também o povo terena, né? Terena também tem lá seu gadinho, algumas famílias, né? Pode passar também. A escola está presente no nosso povo, a educação, segundo grau. O povo tereno é assim, ele faz o primeiro grau, né? Já mudou, né? Não é isso mais, né? É ensino fundamental, o médio, né? E aí vem a faculdade. Então, os jovens vão fazer faculdade, estão fazendo faculdade. Ele conclui até o final. Isso já é normal do povo tereno. Faz o primeiro grau, o segundo grau, já vai para a faculdade. Então, está presente na escola, né? A escola está na nossa comunidade indígena. Pode passar. E as religiões, né? O xamanismo, o cristianismo e o catolicismo. É, eu, eu sou evangélico, eu fiz seminário teológico, com a minha família, nós pertencemos a uma comunidade cristã evangélica. E não tem nada, quero falar para vocês, né? Não tem nada é, que atrapalha o nosso jeito de ser indígena. Por isso a gente fez a questão de distribuir todo dia, falar um pouco sobre a cultura nossa. Então a nossa cultura ela é rica. E a religião, né, o povo terreno ele é livre para escolher sua religião. Eu escolhi ser cristão, sou evangélico, fiz seminário, pertenço à igreja. Ah, mas você deixou seus rituais, você deixou é, ritual. Existem rituais, né? A nossa dança do bate-pau é um ritual, é um ritual, é um ritual histórico. É como nós contamos a história da Segunda Guerra, quando o povo terena defendeu ali contra o Paraguai, e quando os guerreiros chegaram, as mulheres dançando, recebendo
a dança da ema, porque por causa do arbusto, tem muita ema aqui, né? Tinha, na época, né? Uma época, é um lugar que se vê muita ema, então, o jeito que a ema vivia é uma história muito rica. Então, essa dança nossa, cultural, pode ser feita numa igreja evangélica, pode ser feito num casamento, pode ser feito na escola, na inauguração de um prédio público. Ele não altera nada. Então, o que que é especial? Eu posso falar para a gente, mas por que que o Tereno escolheu a, a religião cristã, evangélica? Porque nós, o povo foi ensinado desde de 1900 essa religião. A religião, ou xamanismo, ou qualquer outra religião que a gente conhecia, é um Deus, é o modo de ser animista. É o que é animista. Animista é você adorar a natureza. Agora, você sai correndo desesperado, você sai para, sei lá, eu estou com alguma coisa. Eu vou sair desesperado correndo na mata, gritando para a natureza, olhando para e falando. E o que que nós entendemos? Que nessa natureza, que o sol que brilha, que as árvores que se mexem, que o vento sopra, tem um autor disso, tem alguém que fez isso. E o povo tereno chama de Tukovit, que é Deus. Então a gente já não há mais um desespero, já não há mais um atirar para qualquer lado. Não, existe um Deus. Mas você pode pensar assim, não, mas esse Deus é dos brancos, a religião é dos brancos, é uma história de um povo que não tem nada a ver com o nosso. Poderia ser assim, talvez foi assim, mas o ensinamento que nós aprendemos, como Bíblia, como nós conhecemos como palavra de Deus, né? Esses ensinamentos, eles são para todo ser humano. Quando você fala assim, quando você lê, você entende um pouco que é amar o próximo. O Terena cuida bem do próximo, cuida bem da casa, cuida bem da família, respeita o pai, a mãe. Então, tudo isso são ensinamentos bíblicos. E essa é a religião. A grande maioria dos terenos são evangélicos. Se quiserem recorrer ao xamanismo, é livre. Se querem ser católicos, também é livre. Também é livre. Não há uma imposição, não há uma obrigação, não vem uma ordem de um cacique ou de um líder ou de um pajé obrigando você a ser ou a ter a sua religião. E essa convivência em paz que nosso povo tem, até com as diferenças de igrejas, né? Diferenças de igrejas, isso aí é o que a gente vê como valores, que cada um respeita aquilo que a escolha que aquela família fez para viver todos em paz. Pode passar, Aline? Ah, tá bom. E nessas nossas escolhas, né, o indígena, ele pode escolher a profissão, ele pode escolher trabalhar, ele pode ir para a cidade, ele pode ter um relógio, ele pode ter uma roupa, esse poder de posse, de adquirir, isso não vai deixar que a gente perca a nossa cultura. Vocês não, o índio tinha que viver pelado. Muita gente pensa assim. Você tem roupa. Ei, você tem carro. Olha, o índio veste aquele tênis Nike. O que é espetacular nisso? O que é diferente nisso? O índio tem iPhone. O que é diferente nisso? Não pode?
Você não pode fazer uma faculdade, você não pode. Eu creio que muitas pessoas pensam também nesse aspecto assim de pensar que eles vão deixar a cultura deles, vão deixar é, de ser indígena, vão abandonar a língua. Eu quero falar para você agora com experiência de quem vive com comunidades indígenas diferentes, que entra nas aldeias indígenas. Eu quero falar que nas nossas comunidades indígenas tem chegado muita coisa ruim. Quantos jovens estão na droga, na cachaça, no vício da cachaça? Isso é muito forte. Então, aí isso aí pode. Jovens que estão já viciados. Então, eu não vejo ninguém falar contra isso. Eu não vejo nenhum movimento falando assim, olha, vamos combater a bebida alcoólica nas aldeias indígenas. Mas eu vejo pessoas falando assim, vamos combater o evangelho entre os indígenas. Você sabia que tem uma etnia, eu não posso falar aqui, mas tá, né? Por alguns motivos, mas depois pesquisa. Tem um grupo que é muito. A prática do suicídio entre eles é muito forte, mas eu não vejo combate do suicídio. Eu não vejo as falas, né, os movimentos falar sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre alimentação, eu não vejo os movimentos falar sobre a, a comida, aquilo que o índio come, aquilo que ele produz, aquilo que. Eu não vejo uma orientação, uma campanha de orientação, tem indígenas que são isolados, né, que não tem meio de transporte. Fatalmente, se uma cobra morde, morre lá mesmo. Por quê? Não chega, não tem socorro. Mas eu não vejo campanhas falar sobre isso. Eu não vejo nenhum movimento falar sobre essas coisas. Falou sobre a ausência de meio de transporte, de ambulância, de socorro médico. As escolas indígenas, em alguns lugares, em algumas comunidades, não tinham, Terena luta, Terena vai atrás, luta. Mas algumas janela, parede sem janela, é o telhado gotejando, é as crianças sentando no chão, é um quadro quebrado, não tem material, não tem merenda, mas eu não vejo movimentos falando sobre isso. O que é no Brasil é muito forte, as pessoas falarem assim, não, eles não podem ser evangélicos. Eu queria falar para vocês, depois você pesquisa, a contribuição que os evangélicos tiveram com o povo indígena no Brasil é muito grande. Mesmo que tentem apagar a contribuição que foi feita, não tem como. Porque eles investiram antigamente em hospitais. Tem etnias que sobreviveram porque foram criados hospitais para os indígenas, né? Escolas. Nosso povo é grato pela missão que antigamente veio e trouxe educação, trouxe escola. Por isso que o nosso povo estuda, é formado, é orientado, tem sabedoria, porque estudou. Graças a quem? Incentivaram lá no começo, fazendo escolas entre a gente. E não era governo, eram organizações. Em Dourados tem, tem um hospital para os indígenas, para as crianças que são desnutridas. Um hospital com um monte de criancinhas desnutridas. Então, são ações de grupos cristãos, né, que estão desenvolvendo entre os indígenas. Então, eu coloquei aqui duas coisas. Se a gente acha que o indígena não pode ter sua religião, qual é a religião que o indígena tem que ter? Nós temos a nossa religião, do grande, né? Eu já ouvi as pessoas falar, né? Tem um grande
fala de uma grandeza de um espírito, um grande espírito e tal. Eu acho que nem isso que essas pessoas defendem, elas conhecem. E o animismo pode ser desesperador para a gente no dia de hoje. Você imagina, o que é animismo? Animismo é essa adoração àquilo que tem na natureza, que se mexe, que é viva, que se apresenta, mas eu acho que a gente tem que cuidar da natureza. Então, muitas áreas indígenas sendo degradadas, o fogo que queimou o Pantanal atingiu algumas comunidades indígenas, os animais. Eu acho que nós deveríamos ser animistas nesse sentido, vamos cuidar da natureza, porque a natureza, a gente precisa viver nesse mesmo ambiente, nesse bom relacionamento. Você talvez tenha ouvido falar assim: a gente precisa salvar a Amazônia, porque estão desmatando, estão colocando fogo. Eu queria falar para você, tem dois tipos de Amazônia. Tem aquela Amazônia que é do coração da selva, que vive lá na região amazônica mesmo, aquela que eu tenho até fotos. Você sobrevoa lá, você não vê uma alma viva, é só água e só mata. Esse é o pulmão, esse é o coração. Aí tem a Amazônia que é começando do Mato Grosso, das pequenas chácaras, dos pequenos produtores. Então são pessoas dos indígenas também, que têm que desmatar para fazer a sua roça. Você consegue compreender que esse mundo que a gente que precisa produzir a comida, o alimento. Então, às vezes é só uma fala assim que chega na sua casa. Ah, estão desmatando. Ah, tá assim, tá assado. Mas não se explica, não mostra, não dá detalhe. E aí a gente é muitas vezes acostumado a, a comer essa informação que vem da mídia, e aí se perde nessa questão. Deixa eu falar. Para quem defende a região amazônica, eu, como indígena, eu posso falar. Eu vivo e passo muito na selva, nas matas, lugares isolados, que o indígena tem uma boa convivência com a mata, com a selva. E eu acho que as pessoas deveriam estar preocupadas com as cidades. É porque nas cidades tem os grandes lixões, é na cidade que se produzem os gases, é nas cidades que se produzem essa sujeira toda, essa sujeiraiada, tudo que se tem, né, o lixo que tem das casas, em muitos lugares é jogado em lugares, porque já não tem mais terreno, é muita casa, se produz muito lixo, e eu não vejo, né, nenhum movimento falar sobre isso, falar sobre o meio ambiente das cidades, não o meio ambiente da, das selvas. Das selvas está lá. Se preocupar com o meio ambiente das cidades, isso é uma fala do indígena. Eu estou falando agora. Não acha que a gente está desmatando, está botando fogo, está maltratando o meio ambiente? Não. Eu falo para as cidades. Vocês que estão poluindo, né? As cidades não poluem. Fazem lixo, joga lixo no rio e tem todo esse transtorno. Então, essa, esses direitos que muitas vezes as pessoas querem falar que nós temos, eu quero falar com muita liberdade, aqui com muita leveza. Nós escolhemos ter as nossas culturas, na nossa etnia, fazer, preservar. Nós escolhemos a nossa religião também. Nós vivemos em paz com aqueles que não têm que têm a religião diferente.
Nós vivemos em paz com aquelas pessoas que não são indígenas. Nós vivemos em paz com os indígenas que são diferentes da nossa etnia. E nós gostaríamos, como teremos, de ver muitos outros povos sendo, tendo esses mesmos direitos e não sendo opressos, muitas vezes pelo próprio cacique, pelo pajé. Ah, o pajé fala assim, vocês todos aqui têm que ter a religião do índio. Qual é a religião do índio? Qual é a religião? Qual é? Ah, tem que fazer os rituais. Sim, rituais. Tem rituais bons. Tem o ritual de passagem, né? Que marca aquela da criança para o adulto. Não é igual o não indígena. Tem lá a criança, aí o pré-adolescente, o adolescente, aí vem o jovem, aí vem o jovem mais maduro e assim por diante, né? Ah, o indígena é criança para adulto. Por isso que muitas vezes, tem muitos casos que os casamentos são bem no começo. São casamentos que ainda o marido e a mulher são de 13, 14 anos de idade, são bem novinhos, porque não tem essa nomenclatura, esse sistema que o não indígena tem. São coisas que a gente vai aprendendo. Mas tu casou muito cedo. Ah, mas não é o mundo que a gente é acostumado a ver aqui fora. É o sistema daquela comunidade indígena, que eles começam cedo o casamento, sim, permanece, vai embora até morrer. Então, ele não está errado, porque é o sistema, porque é a cultura daquele povo específico. E aí a gente, compreendendo, entendendo cada sistema, cada povo, a gente vai poder acertar. Ah, se você é um religioso, uma igreja, como que a igreja evangélica vai chegar no povo indígena? Será que é obrigado o indígena a colocar terno e gravata? Será que o indígena é obrigado a ter a igreja igual o branco tem na cidade? Não, a comunidade indígena é diferente. Ah, mas nós só usamos terno e gravata. Sim, vocês são não indígenas. Veja, então eu falo como evangélico. Por não saber, por não entender, muitas vezes, a, o religioso, o evangélico ou a outra religião, ela, ela cria inimizade com o povo indígena. E por conta disso que se levanta pessoas, é claro que equivocadas, né, como antropólogos, que querem falar assim, não, vocês estão destruindo a cultura indígena, vocês estão destruindo. Opa, peraí, eu falo como indígena, eu estou falando como um indígena terreno. De forma nenhuma, a religião nossa, essa escolha vai alterar a nossa cultura, de forma nenhuma. A nossa cultura é uma. A religião que a gente escolhe é outra. Então, e nós somos livres para escolher, para sair, para ir, para vir. Tem povos que não, tem povos que é cercado, tem povos que é mantido isolado. E aí a gente vê muitas árvores que é coisas ruins, né, que acontecem nesses povos. Tá bom? Então, a gente vai ouvir um pouquinho sobre o que vocês vão perguntar, né? Mas eu queria agradecer, né? Esse é como eu vejo, como estou dizendo, não sou conhecedor de tudo, mas eu quero que contribuir, respeitando sempre a, aquilo que as pessoas falam, aquilo que elas entendem, né? E como elas veem também a situação indígena, que é muito complexa, né? Tá bom? Tá bom?
Certo, muito obrigada, Ricardo, muito enriquecedor tudo que você trouxe para a gente essa noite. A gente vai dar oportunidade para 3 pessoas falarem, e após isso a gente vai fazer o encerramento, que já passou do horário, e o Denis disse que a gente tem que estar dentro do nosso prazo, né? Então vamos lá. Johnson levantou a mão primeiro e depois o Denis também e o Marcos. Então já são essas 3 pessoas. Pode falar, Johnson. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar acompanhando aqui, né, nessa busca de conhecimento. Agradecer ao Ricardo, agradecer ao projeto, né, intercultural. E a minha pergunta para o Ricardo é em relação à questão de até onde o indígena, né, nos seus ritos de passagem, geralmente da criança para adulto, né, ele ele pode se negar a participar de um rito de passagem, né? Algumas lideranças em relação à igreja, né? Que às vezes adentra a comunidade indígena, e aí o indígena agora ele já tem a sua religião, ele escolheu a sua religião, e alguns tomam algum posicionamento de se negar ou não, né, a participar desses ritos de passagem. Eu gostaria que o Ricardo falasse um pouco sobre isso. Veja, tem alguns rituais de passagem, não tem influência com a questão religiosa, não, com a igreja, com aquilo que o religioso, a igreja vai falar com aquele povo. Às vezes, o que pode estar acontecendo é um desentendimento de quem vai lá. Por isso que é importante, às vezes, o pastor, o evangélico, o missionário, ele é estudado, ele estuda a Bíblia, ele, né, vai à igreja, ele é fiel, tal, né? E aí ele vai na comunidade indígena e aí ele começa a avaliar coisas que não não fere a, a Bíblia, não fere a palavra de Deus, né? Como palavra de Deus. E aí então ele, como não conhece, é igual, vou dar um exemplo aqui, eu tive no povo, eu estava conversando com eles e eu estava de cocar, né? E aí eles falaram assim, vem um missionário aqui. E aí esse missionário falou que cocar, que colar de, né? Imagina meu colar aqui, que é um de dente de macaco, um monte, tá vendo? Aí um dente de onça. Aí a pessoa não conhece, fala assim, isso aí parece é, é coisa do diabo. Ele falou assim, tô falando assim, né? Assim, bem, bem claro, né? Aí eu falei assim, mas não, eu sou evangélico, eu uso, isso aqui é cultural. Isso é um animal, é um dente dele. Quem fez provavelmente comeu, porque eu conheço quem fez. Então, não tem nada. Isso aqui não ofende a fé. Isso aqui não atinge a fé. Isso aqui não atinge a fé. Isso aqui é cultural do indígena. Uma representação. Cada povo, eu tenho muitos cocares aqui. Eu ganho de vários povos diferentes. Representam um povo, uma nação. E a gente vai começando a escutar essas coisas. Muitas vezes quem entra, quem vai na comunidade indígena, não entende nada, ou então não procura saber. Tem na Bíblia, tem coisas que dá diretriz lá de como o cristão tem que viver, né? Ele não pode viver de qualquer forma. Então, se eu sou indígena e eu quero pertencer à religião cristã, o que eu vou fazer?
Eu vou me submeter a aceitar o que a Bíblia está dizendo. Aí, o que a Bíblia está dizendo? Marido de uma só mulher, por exemplo. Uhum. Mas na minha cultura, na minha cultura, o homem pode casar com 5 mulheres. Eita. Mas eu estou me submetendo a aceitar a Bíblia, a palavra de Deus. O que eu vou fazer? Não, não posso ter, porque a Bíblia está dizendo. Você está indo contra a cultura? Não, não estou indo contra a cultura. O que é cultura? Cultura é comida, é língua, sistema familiar, cultura é, são, são as nossas pinturas, cocar, cultura. Modos de viver diferentes, ou que atingem, ou né, que trazem dano, aí a gente tem que abandonar, tem que deixar. Então, a cultura do infanticídio, alguns povos praticam. É cultural. Deixa os indígenas abandonar as crianças no rio, deixar na mata para o bicho comer, ou enterrar viva. Por que fazem isso? Porque nasce com defeito, porque tem aquele lábio liporino, ou então são gêmeos. Eles acham que um é um espírito bom, outro é mau, tem que matar um. Vai saber quem é quem. Então você começa a compreender que não é, é questão de esclarecimento, de entendimento. É rituais. Rituais a gente vive. A vida nossa são de rituais. O jeito que você levanta da sua cama, põe seu chinelo, todo dia você faz aquela mesma coisa. E você não percebe que isso é um ritual. Arruma ali, o jeito que você põe a sua carteira, como você senta. Eu gosto de sentar na ponta da mesa. Virou um ritual meu, não é? Então, tem rituais do indígena. Se fere o outro, se fere a dignidade da pessoa, aí sim, a gente tem que deixar, porque isso é um mal. Agora, o ritual de passagem. Ah, tem que furar a orelha, porque é um ritual de passagem. E o que isso fere a fé cristã? Nada. Aí um missionário, um religioso, um pastor desconhecido do que é cultura, ele vai lá, não, vocês não podem mais furar a orelha. Mas na onde tem isso na Bíblia? Isso não interfere em nada. Vocês não podem mais andar sem camisa, pintado. Não, onde? Eu vou numa reunião dos Caiapó, um culto evangélico dos Caiapó, todos os homens ali com a Bíblia na mão, estudando na língua deles, sem camisa, pintado, uma coisa mais linda, natural. Então, rituais e rituais, né? Os rituais, se eles são, se eles ofendem a pessoa, se eles trazem um mal para a pessoa, eu creio que isso tem que ser deixado. Tem algumas comunidades que eu já vi que fazem rituais. Os homens bebem e à noite eles escolhem uma casa, invadem. Isso virou um ritual, virou algo comum entre eles. Isso é um mal, prejudica o outro, ofende a outra pessoa. São rituais que precisam ser deixados. Então, é questão de avaliar, é questão da gente entender o que é para aquele povo, o que é valor daquele povo, o que eles têm como cultura sobre aquilo, e buscar entendimento realmente, se aquele ritual ele é algo que traz malefício para o outro, para o próximo. Aí isso tem que ser deixado, né? Então, é caso por casos, né? São etnias por etnias aí que a gente precisa entender. Certo. O Denis, você queria falar?
Pode deixar Marcos falar primeiro, aí depois eu entro. Tá, finaliza. Pode falar, Marcos. Pai do Senhor a todos, boa noite. Pai do Senhor, Pastor Ricardo, eu estou sempre acompanhando o Pastor Ricardo aqui na página do Facebook, tô até com medo do Pastor Ricardo. Fala, rapaz, tudo que eu coloco o rapaz curte, mas realmente eu acompanho o seu trabalho, e principalmente entre os jovens. Eu trabalho junto com um projeto indígena e até junto com o pastor Johnson, e eu trabalho dando aula, né? Junto com a etnia Chavante. Esse foi o terceiro ano que eu tive em aldeia, e o senhor chegou a comentar sobre desculturar o indígena, né? A gente até comentou, né, que às vezes esse método de desculturar é meio que automático, a gente não consegue evitar. Mas nessa viagem que eu tive esse ano ao Mato Grosso, nós tivemos lá, numa tribo da etnia Chavante, eu vi muitos jovens mexendo em celular, né? A internet já chegou para eles, né? E eu me preocupei porque junto com a internet chega muita informação boa, mas chega muita informação ruim. Muitos costumes bons e muitos costumes ruins. E o senhor, como trabalha com jovem, como o senhor tenta explicar isso, né? Ou tem algum tipo de programação para ajudar o jovem indígena a saber, né, como lidar com a tecnologia, e como a tecnologia pode ser bem ser usada de forma certa e perigosa se usada de forma errada. É, é boa, né? A internet é boa, sim. Tem ido em lugar isolado, e a gente agradece a Deus pela internet, porque a gente pode comunicar com a família, e coisa boa. Já andei de barco, em lugares, né? Em toda aquela viagem tinha internet, Starlink. É claro que traz coisas ruins também, mas a velocidade que me parece que a coisa ruim chega é muito mais rápido do que coisas boas. Então, a gente vê comunidades isoladas, as crianças já na internet. Ah, por que que tem internet nas aldeias? Ah, por conta das escolas, do posto de saúde. Então, acaba sendo uma obrigação ter uma internet nesses lugares. E aí lá a gente consegue, né, controlar a questão de senha, de quem acessa, e abre para todo mundo, né? E aí todo mundo pega, a gente já viu muitas crianças deixando de brincar, um rio muito bonito para se tomar banho, para um campo para se jogar um futebol, ou fazer outras coisas, né? Passa o dia todo mexendo no celular. Não tenho controle sobre isso. E aí, quando eu falei sobre o que estão fazendo, o que as pessoas podem fazer, mas não fazem porque o grande mal para a sociedade é, é os indígenas ser evangélicos. Mas muito pelo contrário, a gente trabalha com jovens, né, mostrando essas ah, coisas boas, mostrando que é bom, sim, né, ter, mas alertando, né? É só trabalho na área da prevenção mesmo, porque cada um tem o seu celular, vai embora, e aí não se tem, isso não é algo que se controla, né? Não é algo que você impede de ter. Em lugares, quando acaba o gerador, desliga o gerador, aí acaba a internet, aí acaba o celular. Seria legal se fosse assim, né? Até na cidade. Mas não é, né? Então,
É difícil, viu, Marcos? Você, é difícil mesmo. Você querer falar, ou querer impedir, ou querer mostrar coisas ruins que o celular tem, sabendo que tem, que ele realmente cria uma dependência, um vício, e, e a gente não controla, não sabe o que, que as pessoas estão vendo, né? Então, é se trabalhando sempre na área da prevenção, né, mostrando coisas que podem ser evitadas e devem ser evitadas, né? Isso em reuniões com jovens indígenas a gente faz isso. Mas é impossível a gente controlar ou ter ter algum controle, né? Sobre a questão do celular. Pode falar, Denis. Foi uma palestra muito boa, né? Deu para ouvir o próprio indígena, falar um pouco, né, dos pontos de vista, e é sempre bom reouvir e ter esse ponto de conseguir divulgar esse material e esse bate-papo. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com indígenas norte-americanos, porque não lembro qual foi o ponto de vista, mas a esposa do pastor, que é indígena também, os dois são, e ela fala uma coisa muito interessante que eu queria, assim, é, é o fato de reconhecer a soberania das escolhas livres de cada indivíduo, cada povo, cada cultura, que elas têm a capacidade de escolher ou não escolher. E essa palestra, né, como o Ricardo falou, já anuncia a liberdade de escolha. A pessoa tem a liberdade para escolher. Isso é muito importante, né? Para nós lembrar e colocar em prática que todos têm, como um país democrático, a gente tem as escolhas, liberdade de escolher a religião, trabalho, vida, convivência e tal. Mas eu queria só finalizar, né, compartilhando um pouco, projetando, para ver se a gente consegue engajar mais pessoas dentro da visão e o trabalho que a gente está querendo fazer. E o Ação Curumim, né, trabalho com as crianças que vem acontecendo há 14 anos. A gente trabalhou na região no Nordeste, Pará, Tocantins, Maranhão, agora está em São Paulo. E através dessa ação a gente trabalhou muito com voluntariado. E desse voluntariado a gente percebeu uma repetição. E algo da cultura indígena que eu aprendi da cultura não indígena é sempre procurar o problema. Qual é o problema? Vamos procurar uma solução. É a abordagem do ocidentais. Só que a cultura indígena, que eu aprendi ouvindo os indígenas falando, eles procuram o que funciona. Então, aquilo que funciona, a gente repete de novo, e continua fazendo aquilo. Então, foi assim que a ação Curumim foi indo, foi repetindo, foi refazendo. Perdemos 50%, 80% de voluntários todo ano. E todo ano a gente tinha que reensinar, recrutar, e surgiu a necessidade de ter um treinamento. Aí, através desse treinamento, a gente conseguiu fazer online, que surgiu a Escola Atos. E a Escola Atos tem um treinamento, tem módulo 1, módulo 2, módulo 3. E através desse desenvolvimento surgiu Intercultural Online, através do projeto que nós fizemos. E através do Intercultural Online eu tive a ideia, por que não pode fazer culto online? E conversei muito com o Ricardo, ele é pastor, né, como falou, ele tem muito conhecimento, ele jogou... Eu gosto muito de conversar com o Ricardo, sabe, porque ele nunca fala pode isso, não pode aquilo. Ele sempre ouve, que é os indígenas fazem a prática deles de ouvir, e ele anotou, e ele fez perguntas, outras perguntas. E sempre é gratificante ouvir, ter um bate-papo com o Ricardo e tudo.
e decidimos chamar simplesmente culto atos online. E ela aconteceu várias vezes, foi assim, algo que funcionou. Mas de um certo desafio é que muitas vezes, quando as pessoas não entendem a profundidade que ela tem, o impacto que ela tem, e a gente não consegue pessoas que apoiam com mais peso. E através do Intercultura Online, a gente está tentando buscar o meio de trazer um peso maior, que a gente pode ter uma forma de dar sustentabilidade, constância. E nós estamos querendo fazer cultos online novamente. E a gente quer dar continuidade nisso. E como vocês estão vendo, começou com 26 pessoas, depois 20, depois 16, aí hoje é 12. Então, quando a gente vai fazendo, nem todos participam toda semana. Todo mundo tem suas responsabilidades, suas atividades, o que eles têm que fazer, mas nós temos que ser constantes. E eu estou lançando esse desafio porque nós precisamos mais voluntários. A gente precisa mais pessoas que entendam a visão, entendam como cada parte funciona e o que que elas podem colaborar, o que que elas podem contribuir. E a gente tem um grande público, tem muita indígena que quer ouvir outra indígena falando e pregando, e tem indígena que quer compartilhar, só que eles não têm lugar para compartilhar. E qual grande é a ferramenta da internet que nós temos, que nós podemos utilizar. E a gente vê que lojas online funcionam, só que ela nunca vai substituir lojas físicas. E eu uso o mesmo exemplo com igreja online. Igreja online nunca vai substituir igreja física. Ela é simplesmente uma ferramenta para fornecer um serviço para pessoas que moram em lugares remotos, que não têm acesso, como uma igreja dentro da sua cidade, que você pode frequentar. Intercultural Online é um serviço que ela está fornecendo e ela está ajudando pessoas que moram em lugares remotos, que não têm como acessar esse tipo de conteúdo e que nós conseguimos permitir acontecer. Então, se pessoas entendem a dinâmica da grandeza daquilo que eu estou tentando gerar, eu acredito que pessoas vão conseguir caminhar junto com aquilo que a gente está querendo fazer. E como o Ricardo, Henrique Terena sempre fala, né? Sozinho a gente chega rápido, mas juntos nós vamos chegar longe. Então eu deixo esse desafio, eles que queimam no meu coração, que a gente consegue conectar. Como você viu ontem, é uma senhora que mora em Brasília, ela não lembra tudo que ela mas primeiro contato. Então ali é um ponto de conexão. E ela ofereceu, eu conversei com ela depois um pouquinho, ela falou, olha, nós temos uma equipe de dentista, e a gente pode ir para qualquer lugar no Brasil. E aí tem uma ponto de conexão. Então, mesmo que pessoas não são crentes, elas querem colaborar. E a gente pode andar com mão dada. E Intercultural Online, justamente, foi uma plataforma não evangélica com a intenção de permitir que indígenas venham conversar. E se eles querem falar sobre religião, eles podem. Se eles querem falar sobre política, eles podem. Só que o meu cuidado, o maior cuidado é para não que ela não seja uma experiência negativa, porque toda experiência negativa afasta pessoas, divide pessoas. E o meu desejo é que nós possamos unir pessoas, aproximar pessoas, ouvir pessoas com pensamentos diferentes. E eu gostei muito da forma que o Ricardo falou. Eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo, mas ele falou do ponto de vista como indígena terena, a área que ele dominou, ele compartilhou. E foi muito bom, Ricardo. Quero agradecer mais uma vez de coração e a participação de todos que ajudaram. Vamos continuar e eu vou deixar a Aline fazer o encerramento, fez um trabalho fantástico. E estamos juntos nessa luta.
Certo, gente. Muito obrigado pela dedicação de cada um, pela espera, paciência, né? Agradeço também o Ricardo, né, por esse tempo. Foi uma semana intensa para ele, fora de casa, mas mesmo assim nos abençoando, né, com a presença dele e com os ensinamentos. Então, agradeço a cada um de vocês, convido a todos para continuarem participando do Intercultural Online, segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, nós vamos estar com a Rainara Cricati, e ela vai trazer também um pouco da experiência dela, do povo dela para a gente, certo? Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau a todos, boa noite a todos. Bom